E voilá! Olá a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa disciplina de História Medieval. Hoje nós iremos discutir o conceito de feudalismo. E além de discutir o conceito de feudalismo, nós vamos pensar a possibilidade de se considerar a Idade Média sem o dito conceito. Será que é possível estudar a Idade Média ou falar sobre a Idade Média sem o feudalismo? Bora lá? Para o ensino e a pesquisa, uma questão: é possível pensar a Idade Média sem o conceito de feudalismo? É interessante insistir nessa pergunta, porque uma das questões que eu acho mais interessantes na história é a possibilidade de se considerar as experiências dos sujeitos históricos, de se considerar o passado sob uma outra perspectiva, ou sob um outro olhar, ou lançar diversos olhares sobre uma mesma experiência. O autor que irá nos ajudar a entender e a discutir o conceito de feudalismo é Alain Guerreau, com quem estamos discutindo. Ele escreveu uma obra basilar que se intitula O Feudalismo, Horizontes Teóricos. Além disso, o capítulo que ele publicou no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, organizado por Jacques Le Goff, é muito importante. Ele escreveu um verbete intitulado Feudalismo. E a perspectiva de Alain Guerreau nesse verbete é uma das bases para construirmos a crítica sobre o conceito de feudalismo. Ele é um historiador de influência marxista, como nós iremos perceber, e apresentando o problema, o final do século XIX. O feudalismo tem sido considerado sempre como um todo orgânico, como uma forma de governo que havia sucedido à monarquia carolíngia e regido, desde então, a França durante longos séculos. Os historiadores se esforçam em descrever as características essenciais deste governo e, mais tarde, mostrá-las em funcionamento. Empregam para ele documentos de todo tipo, de todas as épocas, desde o século IX ao século XV. Finalmente, tem chegado a um sistema jurídico muito completo e muito bem ordenado, que somente tem um único defeito: o de nunca ter existido. O intelectual Jacques Fletti, no final do século XIX, já considerava a crítica ao conceito de feudalismo e, de certa forma, uma projeção que ele provocava ou que ele causava sobre as experiências dos sujeitos históricos. Então, o conceito de feudalismo ele formava um todo orgânico, uma explicação muito bem fundamentada ou muito bem evidente sobre as experiências dos sujeitos históricos. Mas a explicação só tinha um único problema: de nunca ter existido. A perspectiva de Jacques Fletti diz o seguinte, ou apresenta o seguinte problema, que o modelo explicativo ele ganhou autonomia no que tange as experiências dos sujeitos históricos, ou busca-se encaixar as experiências dos sujeitos históricos nesse modelo, por exemplo, colocando dentro de uma forma quadrada um objeto circular, ou então desconsidera-se essas experiências uma vez que elas não fariam parte desse modelo. Então, o grande problema, segundo Jacques Fletti, para o conceito de feudalismo, isso no final do século XIX, diz respeito a uma projeção, ou diz respeito à autonomia que o modelo alcançou em relação às experiências dos sujeitos históricos. Além disso, eu chego aos laços de filiação que ligam o domínio aos agrupamentos étnicos e familiares. Estes laços são, no fundo, reconhecidos implicitamente pelos historiadores, e se eles não têm sido abordados em sua plenitude, isso se deve de novo ao lugar exorbitante que se tem feito ao feudo. A árvore de grandes ramagens escondeu a visão da floresta. O que Flet diz aqui nessa consideração é muito importante, pois o modelo ele tem feito os historiadores, ex-historiadores, desconsiderar todas as outras especificidades das experiências dos sujeitos históricos. Então, analisa-se somente o feudo, ou aquilo que está em torno do feudo, ou coloca-se o feudo e suas relações, né, o feudo entendido como uma remuneração a determinados serviços, entende-se esse feudo, a concessão desse feudo,
como a única modalidade possível de tessitura de vínculos em um determinado momento histórico. Então, a metáfora é muito interessante. A árvore de grandes ramagens escondeu a visão da floresta. Então, o feudo faz parte das experiências dos sujeitos históricos na Idade Média, mas não é a única experiência possível. E toda a diversidade da floresta ela não pode ser reduzida ao esplendor da árvore de grandes ramagens. Um outro aspecto importante dessa nossa discussão diz respeito aos livros didáticos. O que os livros didáticos dizem sobre o conceito de feudalismo, ou como os livros didáticos nos apresentam a Idade Média, ou determinado momento da Idade Média, a partir da aplicação do conceito de feudalismo. Segundo o livro didático organizado por Gislaine Azevedo, a agricultura tornou-se a principal base produtiva da sociedade. Boa parte da população europeia passou a viver no campo, submetida à vontade do proprietário da terra, o senhor feudal, cuja propriedade recebia o nome de feudo. Nos feudos, o senhor exercia o poder de comandar, julgar e castigar todos que morassem em suas terras, o que incluía povoados da redondeza. Dessa forma, os camponeses ficavam sujeitos aos interesses do senhor e da nobreza. Em sua maioria, os camponeses que viviam nos campos do senhor feudal trabalhavam para ele na condição de servos. A essa nova forma de organização, que começou a surgir como resultado da mistura da cultura de povos romanos e não romanos, os historiadores do século XVIII deram o nome de feudalismo. Gislaine Azevedo constrói uma interpretação interessante acerca do conceito de feudalismo, de forma a torná-lo didático para os e as estudantes da educação básica. Bom, duas características principais que nós podemos perceber na apresentação de Azevedo. Ela diz que os senhores eram chamados senhores feudais, mas há um pequeno problema. Na documentação, eles não se diziam senhores feudais, diziam-se apenas senhores. Além disso, ela deixa entender que a principal forma de relação de trabalho era a servidão. Entretanto, nós podemos observar que, além da servidão, havia outras modalidades de relação de trabalho, por exemplo, o arrendamento, onde um trabalhador rural ele arrendava a terra de um determinado senhor sem ficar preso a essa terra, né? Esses contratos, esses compromissos de arrendamento, eles eram renováveis ou renovados com o tempo. Então, a ideia de servidão de um trabalhador rural extremamente dependente das vontades do senhor, em determinadas localidades e em determinados momentos, não era a principal relação de trabalho que submetia a exploração do espaço natural em uma determinada localidade. Então, para o cuidado dos campos, para o trato, né, dos rebanhos, o trato dos animais, a servidão em determinadas localidades não era a relação de trabalho exclusiva, ou não era a principal relação de trabalho. Outros vínculos eram estabelecidos entre os senhores e os trabalhadores, sendo redundante entre os trabalhadores que trabalhavam a terra naquele momento. Uma outra questão muito importante que Azevedo apresenta é a ligação direta entre os contatos entre bárbaros e romanos e o feudalismo. Para Azevedo, essas relações, esses vínculos, que tem como centro o feudo, ela teria surgido com o contato entre bárbaros e romanos, lá no século IV, século V. Lembram-se das nossas discussões anteriores sobre as relações entre bárbaros e romanos? Entretanto, fazer uma ligação muito direta entre bárbaros e romanos e o feudalismo é desconsiderar toda a complexidade de um processo histórico que se relaciona com os séculos XI e com os séculos XII. Exatamente o momento onde essas relações senhoriais ela alcançariam um ponto importante em determinadas regiões da Europa. Então, o grande problema, né, na apresentação dos livros didáticos diz respeito a uma redução das experiências ou da pluralidade das experiências dos sujeitos a um conceito que pretende estabelecer uma linha entre um período extremamente longo da história da Europa.
Então, nesse sentido, é preciso fazer a crítica a essa generalização e essa redução das experiências dos sujeitos históricos em determinado momento e em determinado lugar. A partir do que foi dito anteriormente, qual imagem construímos das relações e dos compromissos? Então, observei anteriormente que as relações de trabalho na Idade Média, principalmente nos séculos XI, nos séculos XII e no século XIII, não podem ser reduzidas a mera servidão. Nesse sentido, precisamos considerar, primeiro, a crítica ao conceito e depois analisar de maneira mais detida as experiências dos sujeitos históricos. Então, o nosso primeiro passo é realizar a crítica ao conceito. E tendo em vista o que Fletch apontou, onde estão os problemas do slide anterior? Onde estão os problemas? Eu já dei algumas pistas para pensarmos os problemas da redução da Idade Média ao feudalismo. E essa redução da Idade Média, ou de determinado momento da Idade Média ao feudalismo, é algo muito presente nos livros didáticos, como nós temos visto. Primeira parte, constituir um outro olhar. É importante que constituamos um outro olhar sobre a Idade Média para realizar a crítica ao conceito de feudalismo. Mas como constituir esse outro olhar? Especificamente, onde está o problema? O problema está exatamente nos nossos conceitos ou ferramentas intelectuais. Será que eles são suficientes para construir uma compreensão das experiências dos sujeitos históricos? Será que conceitos como feudalismo, como Gislaine Azevedo muito bem observou, é uma construção do século XVIII, é uma denominação do século XVIII para experiências medievais? Será que esses conceitos eles dão conta de entender as experiências dos sujeitos históricos no tempo? E, além disso, como que esses conceitos foram construídos e constituídos? Saber a historicidade do conceito de feudalismo é um caminho importante para pensar os limites desse mesmo conceito. Para iniciarmos essa nossa reflexão, esse nosso estudo sobre os limites das nossas ferramentas teóricas para compreender as experiências dos sujeitos históricos no tempo, tomemos como ponto de partida as proposições de Alain Guerreau, ou o seu problema com a política, o direito, a economia e a religião. Segundo Guerreau, um problema da historiografia dos anos 60 deve-se analisar as sociedades antigas com a ajuda das noções com que pensavam a si mesmas ou com nossas próprias ferramentas. Eu sei que a história é feita a partir do presente. Por que eu estou dizendo que eu sei que a história é feita a partir do presente? Ora, se fazermos história a partir do presente, nós devemos mobilizar ferramentas do presente para construir a compreensão das experiências dos sujeitos históricos no passado. Isso é aparentemente uma obviedade. O problema é quando nós reificamos as nossas ferramentas, as nossas perspectivas e desconsideramos as ferramentas intelectuais e as perspectivas dos sujeitos históricos sobre os quais nós estamos estudando. Então, a pergunta que o Alain Guerreau coloca é exatamente a seguinte: será que as nossas ferramentas elas têm um certo privilégio ontológico, como nós vamos ver, sobre as ferramentas e as perspectivas dos sujeitos históricos sobre os quais nós estamos estudando, pesquisando, discutindo? As representações que os sujeitos históricos constroem de si são relevantes? Podemos sintetizar as considerações anteriores que eu fiz anteriormente nessa simples pergunta: será que as representações que os sujeitos históricos constroem de si mesmos são importantes ou são relevantes? É uma pergunta também com uma resposta aparentemente óbvia. Sim, as representações que os sujeitos históricos constroem de si mesmos são extremamente importantes. Entretanto, como nós temos visto a partir de Jacques Fleck, é o problema de que as construções contemporâneas sobre o passado, ou para compreender as experiências dos sujeitos históricos no passado, elas são reificadas, elas se tornam tão centrais ou tão importantes
que elas conduzem a uma desconsideração das representações, das ferramentas e das perspectivas dos sujeitos históricos no tempo. Nossas noções têm algum privilégio ontológico na construção do conhecimento? Será que as nossas ferramentas teóricas, elas têm algum privilégio, elas têm alguma preponderância sobre outras perspectivas, sobre outras ferramentas? A grande questão que a gente coloca é essa. Sim, eu sei que história é feita a partir do presente, mas o quanto essa consideração, o quanto essa centralidade do presente não leva a uma projeção do mesmo sobre o passado, de modo a fazer ou a criar a impressão que as ferramentas teóricas presentes elas são talvez mais importantes do que a perspectiva dos sujeitos históricos sobre os quais elas pretendem construir uma compreensão. Dispomos de algo além das noções comuns, como política, direito, economia. Será que, além dessas noções comuns, de política, direito, economia, religião, cultura, nós dispomos de outras modalidades ou de outras ferramentas para tornar compreensível as experiências dos sujeitos históricos no tempo? Vocês têm percebido que até aqui eu tenho colocado algumas questões ou colocado alguns problemas quanto à aplicação de determinados conceitos, como no caso do feudalismo, para compreender as experiências dos sujeitos históricos no tempo, né? Principalmente a partir de Jacques Fletti e de Alain Guiraud. E quais os princípios devem, então, permear um esforço inicial de aproximação? Se nossas ferramentas teóricas, se as ferramentas teóricas que dispomos, elas têm os seus limites, como construir uma compreensão ou uma aproximação dessas experiências sobre as quais nós pretendemos construir um entendimento? Vamos lá. A ideia dos limites das ferramentas intelectuais e ter em mente as representações medievais da sociedade medieval, as representações atuais de nossa própria sociedade, as representações atuais projetadas sobre a sociedade medieval. Logo, Guerreau não nega que a história seja feita a partir do presente. Eu também não nego que a história é feita a partir do presente. Sim, a história é feita a partir do presente. Entretanto, para construir uma compreensão verossímil, uma compreensão justa e legítima das experiências dos sujeitos históricos no tempo, eu proponho, a partir de Alain Guiraud, que consideremos três pontos. Primeiro, pensemos as representações medievais sobre a própria sociedade medieval, ou como a própria sociedade, ou como a sociedade medieval, ou como as sociedades medievais em suas diversidades compreendiam a si próprias. Além disso, devemos considerar as representações atuais de nossa própria sociedade, como nós, homens e mulheres do presente, compreendemos a nossa própria experiência histórica, ou como nós nos compreendemos. Além disso, nós devemos pensar as representações que nós, homens e mulheres do tempo presente, projetamos para o passado, ou quais as construções e as representações que nós elaboramos para o presente ou para o nosso tempo e que nós projetamos para o passado. Em outras palavras, como as ferramentas que nós construímos para entender as nossas experiências, como nós as utilizamos para construir uma compreensão das experiências dos sujeitos históricos no passado. Há a necessidade de repensar a opinião comum, considerar a primazia dos vínculos e da coesão, como são construídos, reconstruídos e desfeitos compromissos. Bom, é importante considerar, né, a partir do primeiro ponto, as representações dos sujeitos históricos na Idade Média sobre as suas experiências, é preciso considerar os vínculos e os compromissos medievais, como eles eram construídos, reconstruídos, elementos fundamentais de análise. Divisão da sociedade em 5 instâncias, será que este é um problema? Pensar política, economia, direito, religião, cultura. Será que esses conceitos pensados na modernidade
para o tempo moderno, será que esses conceitos, tal como foram construídos na modernidade, eles são aplicáveis às experiências pré-modernas? Ou, em outras palavras, será que eles constituem um problema quando projetados para experiências históricas para as quais não foram pensados? Nós tomaremos, dentre esses 5 conceitos, 2 específicos que nos ajudarão a construir a crítica ao conceito de feudalismo. São eles: economia e o que seria economia, segundo Alain Guerreau? Um conjunto de relações regidas pela ideia de mercado. Outro conceito importante seria o conceito de religião. E o que seria religião? A religião seria o equivalente à liberdade de opinião. Dando alguns spoilers, eu já posso adiantar que, segundo o raciocínio de Guerreau, nem economia nem religião existiram na Idade Média. Ou melhor, economia e religião, tal como construídos pela modernidade, não existiram na Idade Média. O que existiu na Idade Média seria o domínio e a eclésia. Mas vamos discutir isso mais adiante. Com o objetivo de construir uma compreensão justa, legítima e verossímil sobre as experiências dos sujeitos históricos no tempo, é preciso considerar os seus compromissos, os seus acordos ou o que mantinha as pessoas unidas em determinado momento a partir da crítica àquelas 5 noções comuns e explicitar os seus limites, ou melhor, explicitar os limites do direito, da economia, da política, da religião e da cultura para compreender as experiências de sujeitos históricos para as quais essas mesmas noções não foram construídas. A partir disso, Alain Guerreau chama atenção para a divisão do saber. Será que há a supremacia de uns saberes sobre outros? Por exemplo, o direito. Será que é possível estabelecer uma hierarquia entre aquelas 5 noções? Será que determinadas sociedades elas apresentam determinadas noções como mais importantes do que outras? Por exemplo, a crença da autonomia de cada um desses campos e como funcionaria essa autonomia a partir do princípio, dos princípios da divisão de entidades supratemporais. Então, será que eu posso falar em economia egípcia, política grega, religião medieval? Ora, quando pensamos cada um desses momentos, o mundo antigo ou o Egito antigo, ou a Grécia antiga, ou a Roma antiga, ou o período medieval, nós pensamos projetadas para esses períodos as noções comuns que nós vimos anteriormente. Então, nós podemos falar em uma religião medieval, de modo que a religião na Idade Média teria alcançado uma supremacia sobre as outras noções, sobre a política, sobre a economia e sobre o direito e sobre a cultura. Por outro lado, a economia egípcia teria alcançado uma supremacia em relação às outras noções. A mesma coisa a política. Então, há o risco de projetar essas noções sobre determinadas experiências históricas, de modo a identificar uma supremacia dessas noções nas experiências dos próprios sujeitos, de modo a reduzir essas experiências àquelas noções. Para percebermos o problema, o que seria economia? A economia seria um mecanismo social, onde o conjunto das operações de produção e de trocas é governado por uma forma específica de relações sociais, que chamamos mercado. E a religião? Ao mesmo tempo, elemento de representação de uma forma de prática social e conjunto específico de instituições e de atividades, cuja articulação ao todo social não tinha precedente. Então, será que é possível pensar essas noções de economia e de religião construídas no século XVIII e projetadas para as experiências ditas medievais? Algumas impossibilidades.
pensar as experiências anteriores sem constituírem um contrassenso à infância ou à negação de experiências contemporâneas. Então, quando eu aplico de maneira muito direta noções como economia ou religião para as experiências medievais e não identifico uma relação muito direta ou não consigo verificar uma identificação muito nítida entre a experiência e o conceito, eu corro o risco de considerar a experiência como um contrassenso ao conceito, ou como a infância, ou como a negação do conceito, e construir, nesse sentido, uma compreensão negativa da experiência. Nesse sentido, ao risco de reduzir essa experiência. Precisamos pensar fora de um quadro evolutivo ou comparativo, em desvantagem para as experiências anteriores, vitória da razão sobre a devoção cristã. Então, quando eu não identifico religião ou economia na Idade Média, tal como construídas pelo tempo contemporâneo ou pela modernidade, eu tendo a identificar na Idade Média a infância ou a brutalidade ou a negação da razão, como se nada racional, como se nada inteligível fosse possível naquele momento, uma vez que essas experiências não se encaixariam dentro das formas conceituais. De volta ao verbete feudalismo. E o que seria a eclésia? Né? Nós não podemos falar em religião na Idade Média, segundo o raciocínio muito convincente de Alain Guerreau, mas nós devemos pensar em eclésia. E o que seria a eclésia? Para Guerreau, o período medieval jamais conheceu algo parecido com o tipo de religião descrito pelos iluministas. Ao contrário, as sociedades medievais, naquilo que tinham de mais evidentemente forte e coeso, experimentavam as relações interpessoais e institucionais sob a égide da eclésia, isto é, uma organização social que abarcava todos os âmbitos da vida pública e privada, um modo de ser totalizante e englobante, e ao mesmo tempo uma instituição simultaneamente política e religiosa, que não se restringia aos seus aspectos devocionais, doutrinais e litúrgicos, pois incluía as relações de poder entre os homens, as relações econômicas entre os homens e seus bens, as manifestações da cultura, as formas de saber e conhecimento. Para dar uma imagem mais material à proposta, Guerreau afirma que o que é mercado no mundo moderno é a eclésia no mundo medieval. André Miatello nos ajuda a pensar de maneira mais detida as propostas de Alain Guerreau quanto à impossibilidade de se aplicar de forma direta o conceito de religião às experiências medievais. Nós podemos observar pela ideia de eclésia que aquelas 5 instâncias não estariam separadas de forma estanque nas experiências medievais. Então, um fenômeno medieval poderia ser ao mesmo tempo político, econômico, cultural, jurídico e religioso. Nesse sentido, nós devemos pensar, por exemplo, que uma igrejinha, na Idade Média, ela era um fenômeno social, porque ela reunia as pessoas, era o local, era o ponto de encontro, era o local onde se reuniam as pessoas para discutir assuntos relativos à comunidade. Era um momento, as missas eram um momento onde as pessoas se reuniam para conversar, trocar informações, etc. Além de ser um fenômeno religioso, de ser um fenômeno social, a igrejinha era um fenômeno religioso, evidentemente, onde celebrava-se os cultos, onde se organizava a relação entre vivos e mortos, etc. Além disso, a igrejinha poderia ser um fenômeno econômico, pois as igrejas eram também senhorios, haviam terras ligadas às igrejas, e a exploração dessas terras fornecia a essas igrejas os rendimentos necessários. Além disso, as igrejinhas eram um fenômeno político. Ora, os eclesiásticos, os padres, os bispos, poderiam dividir o direito de administração dos bens dessas igrejas com os laicos, de modo a construir uma amizade com esses mesmos laicos. Então, partilhar essas igrejas era uma forma de construir o equilíbrio senhorial entre esses diversos poderes. Então, percebam que a igrejinha ela era, dentro dessa ideia da eclésia, um fenômeno que abarcava aquelas 5 instâncias
da que nós discutimos anteriormente. Então, pensar na Idade Média de forma muito estanque, ou muito compartimentada, ou muito separada, economia, política, direito, religião e cultura, é algo extremamente complicado. O que seria o domínio? Conjunto de relações de dominação simultânea sobre pessoas e terras que não se reduz à ideia de lucro ou acumulação. Nesse sentido, naquele período, mantinha-se bens não para acumular, mas para distribuir. De certo modo, manter um bem ou preservar um bem significava partilhar aquele bem de alguma forma ou exercer poder sobre aquele bem de alguma maneira, de modo que a racionalidade econômica contemporânea de acumulação, de multiplicação dos bens não estava presente nas experiências ditas medievais. Mantinha-se um bem, exercia-se poder sobre esse bem de modo a distribuir ou de forma a se mostrar como magnânimo, como pródigo, de modo a conseguir apoio dentro dos equilíbrios senhoriais. Em outras palavras, manter um bem na Idade Média, explorar um bem na Idade Média, tinha sentidos que não estão presentes no tempo presente. Do mesmo modo, as modalidades de exploração dos bens no tempo presente, com o objetivo de acumular, de multiplicar o capital, não estava presente nas experiências medievais. Então, mantinha-se um bem porque manter um bem era algo prestigioso. Manter um senhorio, manter um pedaço de terra, era algo relativo ao prestígio, e a exploração desse bem estava submetida não a uma racionalidade econômica pura, mas estava submetida às lógicas de prestígio, às lógicas religiosas, às lógicas culturais daquele momento. Então, explorar um bem na Idade Média era algo diferente do que explorar um bem no mundo contemporâneo. E pensar essa exploração dos bens no mundo contemporâneo projetadas para a Idade Média pode gerar uma incompreensão das experiências dos sujeitos históricos no passado. Pensando um pouco mais detidamente em Alain Guerreau, seria possível considerar um caminho? Se existem domínios, haveria, pelo contrário, que partir da ideia de que cada grande civilização tem segregado suas estruturas específicas, as subdivisões, especializações, hierarquias, determinações, homologias, equilíbrios e contradições que articulam as relações sociais nestes grandes conjuntos devem assinalar-se, em cada caso, através de um estudo apropriado, erudito e abstrato, que não pode, sob nenhum conceito, ser substituído pela utilização de uma chave de leitura atemporal, que serve para tudo e para nada. Então, ele salienta novamente o problema da aplicação de noções comuns sobre experiências históricas para as quais essas noções não foram construídas inicialmente. É preciso considerar o conjunto estruturado das relações que explicam as experiências dos sujeitos históricos. Então, é preciso tomar como ponto de partida as experiências dos sujeitos históricos. Considerar essas mesmas experiências em sua totalidade, a eclésia e o domínio, por exemplo. Outros exemplos. Relações de parentesco e a questão do espaço. Então, além das questões relativas aos compromissos, é importante pensar o parentesco. Como que os parentescos são construídos, os parentescos naturais, os parentescos artificiais? E qual a relação das pessoas com o espaço? Como elas entendem, como elas dão a ver a sua relação com o espaço, com o território, com a região, com a sua casa? É preciso pensar a relação das mulheres e dos homens com os bens, e entre si a partir dos próprios bens. Como as pessoas se relacionavam com os seus bens? Lembram-se que eu disse anteriormente que nós não podemos reduzir a exploração dos bens à mera noção de economia moderna? Nesse sentido, nós devemos pensar como que as pessoas, homens e mulheres, relacionavam com os seus bens e como se relacionavam entre si a partir de seus bens. Não é algo novo. Tais construções conceituais se inscrevem, em maior ou menor grau, na evidência da corrente inaugurada por um grande pensador do século XIX, que colocou a hipótese de uma determinação da totalidade das relações sociais pelo conjunto específico de relações
que os homens mantêm entre si e a propósito da produção de bens materiais. Quem será esse intelectual do 19 que propôs essa relação entre as experiências históricas e as modalidades de produção dos bens? Não significa, porém, reduzir as experiências históricas ao econômico. É importante pensar a relação das pessoas com os seus bens e pensar a historicidade dessas relações, mas é importante também não reduzir essas relações ao mero critério econômico, tal como Alain Guerreau nos ajudou a perceber a sua construção e a sua elaboração no século XVIII. Algumas observações: verificar as funções específicas das relações e não as instituições, stricto sensu, que engessam a análise, igreja, papado, etc. Para Languerro é importante pensar as experiências das pessoas e não somente as instituições, e não reduzir a pluralidade, as especificidades das experiências das pessoas às instituições. E o que seria uma instituição? Uma forma concreta e estável de relações, percebidas geralmente como formando um todo. Então é importante pensar e estudar as instituições, mas não se pode reduzir as experiências dos sujeitos históricos a elas. É preciso conceber variados níveis de abstração. É preciso considerar diversos níveis de análise, de modo a considerar ou ter como preocupação primordial a pluralidade e a complexidade das experiências dos sujeitos históricos no tempo. E a que conclusões nós podemos chegar dessa primeira parte? As 5 noções relacionadas, política, direito, economia, religião, cultura, na realidade são exatamente o que convém chamar de noções comuns, isto é, noções estreitamente ligadas a uma situação social dada, no interior da qual permitem algumas descobertas empíricas, porém cuja função consiste também em camuflar algumas articulações essenciais ao induzir separações e amálgamas faláceis. Então, à medida que eu digo religião medieval, economia egípcia, política grega ou política romana, o quanto essa compartimentalização induzida pelas noções comuns, o quanto isso não induz a uma incompreensão ou reduz as experiências dos sujeitos históricos no tempo. O quão a riqueza, a pluralidade, a diversidade dos sujeitos históricos se reduz à aplicação simples e direta dessas noções comuns, essas 5 noções comuns. É preciso considerar essas experiências a partir delas mesmas, levando em consideração, evidentemente, que a história é feita a partir do presente, que mobilizamos ferramentas no presente para entender essas experiências do passado. Entretanto, o que Alain Guerreau quer chamar a atenção é que essas ferramentas elas apresentam seus limites e que as experiências dos sujeitos históricos no tempo não podem ser reduzidas à tirania ou à projeção dessas ferramentas. Em suma, as relações dos sujeitos históricos a partir da partilha de bens e do que chamaríamos de sagrado são tão invariáveis de modo a justificar a utilização de conceitos ou noções comuns para a sua compreensão. Será que ainda é possível, a partir do que vimos anteriormente, pensar em religião na Idade Média? Será que é possível pensar em economia na Idade Média, tal como religião e economia foram concebidas na modernidade? Bom, nessa primeira parte, nós temos considerado os limites das 5 noções comuns para pensar as experiências dos sujeitos históricos na Idade Média. E a partir dessa atenção que fazemos aos limites dessas noções, nós devemos pensar também os limites do conceito de feudalismo. O feudalismo é um conceito construído, não uma realidade em si. O problema é quando esse conceito é tomado como uma realidade em si. A partir disso, nós vamos dialogar agora com uma autora chamada Elizabeth Brown, que nos ajuda a pensar a tirania do feudalismo como um construto.
O conceito de feudalismo e o modelo de análise inerente a ele criam uma espécie de tirania? Será que os estudos medievais, de certa forma, estão reduzidos ou podem se reduzir à ideia de feudalismo? O dito sistema feudal pensado como uma construção teórica, mas vejamos com um pouco mais de ironia. Suponhamos que um examinador perguntasse: quem introduziu o sistema feudal na Inglaterra? Se expõe de maneira adequada, uma boa resposta poderia ser Henry Spellman, e se continuasse com o exame e perguntasse: o que era o sistema feudal? Uma resposta apropriada seria que foi um recente ensaio sobre jurisprudência comparada. Se meu examinador segue adiante com seu interrogatório e me pergunta: quando alcançou o sistema feudal seu mais perfeito desenvolvimento? Eu contestaria que a meados do século passado, ou século XVIII. Então, William Maitland, escrevendo no século XIX, se remetendo de maneira irônica ao conceito de feudalismo. Basicamente, o interlocutor queria saber como que o feudalismo, como fenômeno histórico, surgiu. Só que o seu interlocutor responde que o feudalismo é uma construção teórica, mas ele responde de uma maneira irônica. Relações e compromissos, né? O grande problema do feudalismo seria com relação a uma uniformidade ou sistematização das relações e dos compromissos. Então, tudo se reduziria à questão feudal. Então, haveria um sucerano que teria seus vassalos, né, o nobre mais forte, teria a seu serviço nobres mais fracos, e esses nobres como um todo, sejam eclesiásticos, sejam laicos, explorariam a mão de obra dos camponeses, que seriam em grande medida servos. Então isso seria um panorama redutor de toda a especificidade desse período. As hierarquias, elas seriam, portanto, determinadas a partir da lei feudal. Então, como eu disse anteriormente, o sucerano teria sob seu comando o vassalo, que juntos comandariam uma massa indistinta de camponeses, né? Lembram daquelas pirâmides que a gente aprende na escola, né? Então lá no topo tá o rei, depois a nobreza e o clero, e na base da pirâmide, né, os trabalhadores rurais. E essa pirâmide parece que ganha um caráter atemporal, né, que depois vai culminar no clero, nobreza e terceiro estado, né, naquela pirâmide social do antigo regime. Então isso parece algo meio atemporal. O olhar do pesquisador inglês dos séculos XVI e XVIII, construídos a partir de coleções documentais dos séculos XII, tal como a obra lombarda, norte da Itália, o Libre Feodorum. Então, para construir a ideia de um feudalismo inglês, utilizou-se a análise de documentos do norte da Itália, do século XII. Então, a partir do estudo de documentos medievais do norte da Itália do século XII, construiu-se toda uma construiu-se uma elaboração teórica que compreendia que a Inglaterra também teve um período feudal, tal como poderia ter sido visto pela análise desses documentos do norte da Itália. Então há uma projeção. Percebam como esse conceito ele pode ser perigoso à medida que ele proporciona uma projeção de realidades históricas para as quais inicialmente não foi concebido. Ver a partir das lentes feudais, ampliação das generalizações do século XVIII. Então, cria-se lentes feudais, cria-se um modelo, e a partir desse modelo, todas as outras realidades históricas poderiam se tornar compreensíveis. Elas poderiam ser, de certa forma, encaixadas em um modelo. Há, de certa forma, uma disputa entre uma construção conceitual versus investigar as diversas relações sociais e políticas que existiam na Europa medieval. Então, o conceito ele se torna tão forte, mas tão forte, que ele deixa de lado, ou que nas pesquisas deixa-se de lado as experiências dos sujeitos históricos e passa-se a analisar somente o conceito. E quais as consequências disso, segundo Elizabeth Brown? Desde meados do século XIX, os conceitos de feudalismo e sistema feudal dominam o estudo do passado medieval. O apelo dessas palavras, as quais providenciam uma curta e fácil maneira de se referir à situação política e social europeia sobre uma extensão de tempo, tem se mostrado virtualmente impossível de resistir.
pois elas cedem ao desejo humano a compreender ou pensar que está compreendendo um assunto conhecido ou possivelmente complexo, por aplicar a ele um simples rótulo definido de maneira simplista. A grande autoridade destes termos tem radicalmente influenciado o caminho no qual a história da Idade Média tem sido conceitualizada e investigada, encorajando a concentração em modelos simplistas que são aplicados como padrões e estimulando investigação de similaridades e diferenças, normas e desvios. Como resultado, estudiosos têm desconsiderado ou prestado insuficiente atenção às recalcitrantes informações que seus modelos não estão preparados para receber. Elizabeth Brown chama atenção aqui exatamente para o problema onde força-se adaptar a experiência dos sujeitos históricos aos modelos explicativos. Então, tudo aquilo que não se encaixa no modelo ou é desvio, ou é ausência, é pensado de uma maneira negativa. Então, o grande problema que a autora traduz como tirania do conceito de feudalismo é a redução das experiências dos sujeitos históricos ao modelo, ou ao caráter forçoso que esse modelo tem ao ser colocado diante de experiências tão diversas, tão plurais, tão irredutíveis. Percebemos que esse conceito ele tem seus problemas, da mesma forma que a aplicação direta das noções comuns que vimos anteriormente. Mas esse conceito permanece, como nós temos visto nos livros didáticos. E por que esse conceito de feudalismo ainda permanece? Por comodismo, costume, ou isso não é problema meu. Então ele se tornou uma ferramenta prática, uma ferramenta explicativa prática, cujo uso ele permanece por conta exatamente dessa facilidade ou dessa praticidade. Como a contemporaneidade, a partir de construtos dos séculos XVIII e XIX, desenvolve a compreensão de experiências tão díspares, distintas e específicas. Então, como que o mundo contemporâneo construiu a compreensão de experiências históricas distantes e tão complexas, tão diferentes, né? Nesse sentido, podemos perguntar quais os resultados para as experiências dos sujeitos históricos ou dos sujeitos históricos ou para a compreensão das experiências dos sujeitos históricos quando esses modelos eles são projetados ou aplicados de uma maneira tão ostensiva ou de uma maneira tão tirânica. É um conceito útil, como diz Gans Hoff, ele facilita a compreensão dos e das estudantes, identificar a essência do feudalismo esteja onde estiver. Então, esse conceito, por sua praticidade, mesmo com todos os problemas que ele apresenta, ao reduzir as experiências dos sujeitos históricos, ele ainda permanece, exatamente por seu caráter útil, de tornar compreensível experiências históricas tão distantes e tão distintas. Haveria, portanto, uma gradação pedagógica, então, você ensina um modelo na educação básica e somente os historiadores e as historiadoras formados nas universidades vão aprender os limites desse conceito e vão ser convidados e convidadas a pensar alternativas a esse mesmo conceito. Todas as outras pessoas que não forem iniciadas continuarão aplicando o modelo redutor. Então, é interessante que o feudalismo induz também, por esse seu caráter útil, por esse seu caráter prático, uma gradação, ou uma espécie de gradação pedagógica. Está implícita uma distinção entre ensino e pesquisa. Então, no ensino, eu trabalho com o feudalismo, contudo, na pesquisa, eu abro mão do conceito, tendo em vista todos os limites que eu tenho apresentado. Então, será que é possível estabelecer uma aproximação entre ensino e pesquisa de modo a evidenciar, sim, o conceito de feudalismo tem problemas. Podemos pensar a Idade Média a partir de outros pontos de vista. Mas como tornar esses pontos de vista aplicáveis e instrumentalizáveis para o ensino de história na educação básica? É um desafio que precisamos pensar. Uma objeção. Esta atitude consideravelmente incoerente surge, aparentemente, de duas convicções. A primeira é que os estudantes e as estudantes do primário são incapazes de manejar desenvolvimentos complexos e diversos e, para seu próprio bem, é melhor apresentar-lhes um esquema artificialmente regular.
A segunda, que o termo feudalismo induz, de algum modo, a estes estudantes, operando como uma etiqueta manejável e familiar, a aderir a generalizações submetidas conscientemente por uma simplificação abusiva. Mais adiante, na condição de estudantes diplomados ou licenciados, conhecerão os matizes e as complicações para que, uma vez alcançado o grau de pesquisadores iniciados no mistério da profissão, possam dedicar seus esforços a deserdar o ismo ofensivo para os propósitos da investigação. Então, Elizabeth Brown, nessa passagem, chama a atenção exatamente para os problemas da gradação pedagógica. Bom, se eu estou evidenciando que, ou chamando a atenção com Alain Guerreau, com a própria Elizabeth Brown, que o conceito de feudalismo ele é histórico, ele é datado e ele tem seus problemas, será que, mesmo no ensino, é preciso continuar insistindo nesse conceito? Será que é possível pensar a Idade Média, as experiências dos sujeitos históricos, dentro do corte cronológico da Idade Média? Será que é possível pensar essas experiências a partir de outros princípios, a partir de outras perspectivas, através de outros olhares? Outro problema, a régua de tudo medir. Podemos sintetizar as nossas observações a partir desse esqueminha muito simples. Então, eu tenho o conceito de feudalismo ou o modelo de feudalismo e eu tenho a experiência A e a experiência histórica B, muito distintas e muito específicas. O grande problema no conceito está na medida em que eu, projetando esse modelo, projetando o ismo, projetando o feudalismo, eu reduzo as experiências dos sujeitos históricos a uma variação do modelo. Então, eu tenho não a experiência histórica A, não a experiência histórica B, mas eu tenho a variação A e a variação B do modelo do ismo, do modelo do feudalismo. Então, o grande problema do conceito de feudalismo, ou um dos grandes problemas, além da gradação pedagógica, além da projeção, está na redução das experiências dos sujeitos históricos a um único modelo. O conceito de feudalismo está muito distante do mundo contemporâneo. Por que é importante para pesquisadores e pesquisadores, professores e professoras pensarem e discutirem o conceito de feudalismo e sua relevância para construir uma compreensão das experiências dos sujeitos históricos na Idade Média? Vejamos. A vida no velho castelo. Tempos felizes aqueles. As pessoas eram tão mais amistosas. Ah, e como festejávamos! E cortejávamos aquelas belas donzelas. Naturalmente havia o trabalho, aguçando nossas mentes, deixando-nos fortes. E acima de tudo, eu lembro que era uma época feliz. Ah, sim, e havia os vizinhos. E pensando a presença desse conceito de feudalismo nas produções da cultura pop, nos jogos de computador, por exemplo, podemos
definir ou identificar algumas características do Stronghold, como, por exemplo, é um jogo que teve boas críticas, análises elogiosas quanto aos gráficos, né, com ressalvas, e a trilha sonora. Lembrando que esse é um jogo de 2001, então há limitações com relação aos gráficos, etc. Esse jogo está disponível, né, hoje em dia pela Steam. Há versões projetadas, né, para dispositivos móveis. O número de cópias vendidas entre 2001 e 2017 ele não pôde ser aferido por conta do aumento da pirataria, mas considerando que esse jogo foi traduzido para o português, né, do inglês para o português e do inglês para outras línguas, nós podemos considerar ou pensar o acesso das pessoas ao número de cópias, né? Então, esse jogo, ele, de certa forma, ele teve um acesso, né, as pessoas tiveram um acesso considerável a esse jogo, dado as traduções para as outras línguas, o acesso proporcionado pela pirataria, etc. Outros exemplos de jogos com os mesmos elementos de estratégia que teriam como base esses pressupostos pautados pelo feudalismo seria o Age of Empires, o Empire Earth e a série Total War. Não esqueçamos, por exemplo, para além dos jogos, de George Raymond Richard Martin, o criador da série de livros, né, depois da série de TV Game of Thrones. Um dos jogos mais conhecidos e mais populares com o tema na Idade Média é o Age of Empires 2. Trata-se de um jogo de estratégia parecido com o Stronghold, onde o jogador ou a jogadora escolhem uma das civilizações e se dedicam ao seu desenvolvimento em algumas idades, começando pela Idade das Trevas, passando pela Idade Feudal, chegando à Idade dos Castelos e culminando na Idade Imperial. Então percebam como que as divisões dentro do Age of Empires seguem, de certa forma, uma perspectiva evolutiva da história, uma perspectiva, de certo modo, eurocêntrica, né? À medida que aplica esse progresso nessas idades a outras civilizações não europeias presentes dentro do jogo. Evidentemente, esse é um aspecto que proporciona uma jogabilidade, faz parte da jogabilidade, faz parte da mecânica do jogo. Entretanto, isso chama ainda mais a atenção para como essas perspectivas historiográficas, como aquelas pautadas por um evolucionismo, por um eurocentrismo e pelo feudalismo, manifestam-se ou dão sentido ou ajudam a construir sentido dessas produções audiovisuais, dos jogos, das séries, etc. Como eu disse anteriormente, trata-se de um jogador escolhe uma civilização e desenvolve essa civilização através da produção econômica, recolhimento de recursos e da defesa de sua civilização através da criação de exércitos. O senhor, ele explora o trabalho ele explora o trabalho dos camponeses, posteriormente ele monta um exército e desenvolve a sua civilização e pode expandir a sua civilização às custas de outras civilizações. Então, esses elementos estão presentes no Age of Empires. É um jogo interessante que nos leva a pensar a relação entre as perspectivas historiográficas e elementos de uma cultura pop, elementos desses jogos e dessa cultura audiovisual. A grande questão que podemos nos colocar é se perspectivas historiográficas, tais como aquelas pautadas pelo conceito de feudalismo, se elas ganham ressonância em determinadas mídias e em determinadas produções de uma cultura pop, digamos assim. Podemos perceber que em jogos como Stronghold, nós vamos ver um pouquinho no Age of Empires 2, essa ideia de um senhor que governa tudo, que explora o trabalho dos camponeses, ou seja, há uma perspectiva reduzida das especificidades das experiências dos sujeitos históricos para a aplicação a um jogo, ou para tornar jogável ou tornar consumível determinado elemento da história. Então, basicamente, a nossa hipótese é a seguinte: perspectivas tão presentes na historiografia há muito tempo, mas já criticadas desde o século XIX, se mantêm presentes e fortes em determinadas mídias, em determinadas produções da cultura pop, como, por exemplo, jogos de computador como Stronghold, Age of Empires,
etc. Nós temos percebido a importância de se discutir esses conceitos, uma vez que eles se mostram muito presentes, mesmo criticáveis desde o século XIX, na nossa produção, principalmente no que tange aos livros didáticos, né? Nós podemos identificar o conceito de feudalismo como algo importante para a construção da compreensão sobre a Idade Média, né, nos livros didáticos, e nós temos percebido o quanto essas concepções elas também estão presentes nos jogos, ou seja, há, de certa forma, um acesso, até certo ponto, ampliado ao que seja o feudalismo como uma lente de compreensão incontornável para se pensar a Idade Média nesse sentido. Consideramos também os limites das nossas ferramentas teóricas contemporâneas para pensar as experiências dos sujeitos históricos no tempo, tal como sugeriu o historiador Alain Guerreau. Mas, saindo agora dos jogos, do Age of Empires, do Stronghold, voltemos à nossa crítica ao conceito de feudalismo, juntamente com Elizabeth Brown. E podemos perguntar o seguinte, insistindo no nosso problema: como aprender uma variedade de experiências históricas sem a ajuda de abstrações como o feudalismo? Porém, a praticidade e a didaticidade de tais ferramentas justificam a implicação em excesso da realidade que pretendem compreender? Todas as distorções, todo o comprometimento das realidades que os conceitos como o feudalismo propõem compreender. Isso é justificado pelo seu caráter prático, pelo seu caráter útil, como dizia Ganz Hoff? Será que todos os problemas inerentes aos conceitos legitimam a sua manutenção? Termos e conceitos cuja existência é tomada de maneira priorística, então o conceito ele se torna superior, ou ele teria precedência com relação ao estudo das próprias experiências, então buscaria-se nas experiências o que elas têm de feudal e não o que elas teriam de específico. Eles podem ganhar uma existência própria, estudar o feudalismo ou o que há de feudal em uma experiência, ou estudar a própria experiência em sua complexidade. Então esse problema significa estudar a própria experiência ou estudar o que há de feudal nela, ou estudar o conceito de feudalismo. Então são três aspectos distintos. Estudar, né, o que há de feudal em uma determinada experiência pode levar à restrição dessa experiência ao feudalismo, ou à sua redução a determinados aspectos, desconsiderando outros, desconsiderando a própria complexidade da experiência que se pretende compreender. Se estou afirmando que o feudalismo é uma construção historiográfica, como fica o capitalismo, pensando naquelas gradações históricas, na evolução, do modo de produção antigo, modo de produção escravista, modo de produção feudal e o modo de produção capitalista? Como que ficaria, né, a compreensão da história, uma vez que estamos observando que o conceito de feudalismo ele não é algo em si, não é um dado em si, ele é uma construção historiográfica. Nesse sentido, nós devemos pensar em entender as experiências dos sujeitos históricos a partir de outras perspectivas, e nesse sentido, construir um outro olhar sobre a história. Algumas ideias-chave. ênfase nos aspectos jurídicos. Nós temos percebido que François Ganz Hoff, ele coloca, ao falar sobre feudalismo, ele coloca ênfase nos aspectos jurídicos, nos direitos, nos deveres dos vassalos, nos direitos e nos deveres do sucerano. Vinculação dos direitos de governo ao senhorio e aos feudos, privatização do poder público em diferentes esferas. Então nós podemos perceber o quanto o feudalismo se vincula a uma esfera política e a uma esfera jurídica do direito, como nós temos visto. Dissolução da soberania e estabelecimento de uma rede consistente de dependências que abarca as terras e a mentalidade, como Jorge B chama atenção no imaginário das três ordens, ou como Jorge B define o que seria o feudalismo a partir de um imaginário, de uma mentalidade. Então nós temos uma esfera política e teríamos com Jorge B talvez uma esfera que poderíamos chamar de cultural, ou relativa a um imaginário das três ordens, ou um imaginário do feudalismo. Podemos observar que não há um consenso quanto ao significado do conceito, então alguns autores, como Ganz Hoff, enfatizam o aspecto jurídico, outros autores, como Strayer, enfatizam os aspectos políticos, outros autores, como Jorge B, enfatizam os aspectos
digamos, culturais ou imaginários. Podemos falar de aspectos econômicos do feudalismo. Então, percebam que determinados autores dão ênfases específicas para o conceito. Pensar o feudalismo como um sujeito histórico ou como uma pessoa seria estranho, né? Pensando a partir da biologia. Então, o feudalismo ele nasce, ele viraliza, ele morre e ele decai. Então isso é bem interessante, né? Pensar como o feudalismo, o conceito, ele se torna um sujeito histórico. Isso ocorre em detrimento do estudo das experiências dos sujeitos históricos. Então todo o risco dos sujeitos históricos, todo o risco inerente ao conceito de feudalismo está na projeção e na generalização de determinadas perspectivas sobre experiências históricas que são diversas, múltiplas, plurais. Diversas formas de feudalismo, além disso, o feudalismo japonês, africano e quiçá brasileiro. Então o conceito ele ganha um aspecto tão grandioso que é possível aplicar essa perspectiva em outras experiências históricas ou em outras civilizações. Lembram-se lá do Age of Empires, né? Então é possível identificar, vocês já ouviram falar em feudalismo japonês, né, o Japão feudal, etc., onde a projeção de uma teoria que, como nós vimos, se consolidou no século XVIII, mas que é para pensar as realidades europeias, que é projetado para pensar ou tornar compreensível outras realidades não europeias. Isso também é um cúmulo. Isso é um projeto consciente, então o feudalismo seria um projeto consciente, os sujeitos históricos teriam em mente feudalizar as suas relações, feudalizar as suas relações com os bens, feudalizar as suas relações com as pessoas, feudalizar as suas relações a partir dos bens. Então, a ideia que o conceito leva ao assumir essa autonomia é exatamente essa questão de se tornar um projeto consciente, no sentido que os sujeitos históricos teriam em mente feudalizar as suas relações. Um juízo de valor, determinado sujeito histórico estar apto ou bem posicionado para realizar a feudalização. Então é interessante observar que outra questão inerente ao juízo de valor é pensar que os sujeitos históricos conscientemente buscariam feudalizar as suas relações e que, nesse sentido, poderíamos identificar, lembram-se lá do modelo ou da aplicação do modelo na experiência A e na experiência B? Então, a partir desse modelo, nós poderíamos julgar se uma experiência A ou uma experiência B seriam melhores adaptadas ao feudalismo ou estariam mais avançadas quanto à sua feudalização. Isso também geraria uma gradação entre essas experiências históricas a partir de um modelo. Para bem entender esse cúmulo, segundo Elizabeth Brown, enquanto a afirmação de que os governantes se haviam proposto como meta consciente a instauração do feudalismo e a conseguinte avaliação da atuação destes dirigentes em função desta meta resulta igualmente errôneo e enganoso. O fato de que Guilherme o Conquistador, os normandos e os cruzados quisessem estabelecer seu controle nas áreas conquistadas tão eficazmente quanto fosse possível é, em minha opinião, inquestionável. Que para isso usassem e moldassem as formas e ordenamentos institucionais que resultassem familiares e que estavam disponíveis é, igualmente, inegável. Pelo contrário, sugerir que operavam sobre a base de um esquema definido e pré-concebido, centrado fundamentalmente no feudo, para depois valorizar suas relações de modo que se aproximassem ou se afastassem de tal modelo, é oferecer uma imagem simplista e distorcida de suas ações e políticas, que somente projeta nas mentes de pessoas que trataram criativa e flexivelmente com inumeráveis opções e que manejaram uma grande variedade de dispositivos institucionais para lograr seus propósitos. Então é interessante observar como que Elizabeth Brown critica essa ideia de que havia um pressuposto, uma predisposição ou uma intencionalidade dos sujeitos históricos em se feudalizar, de modo que eles buscassem aplicar o conceito moderno em suas relações medievais. Então, é desconsiderar todo o aspecto original ou todo aspecto que poderia dizer respeito a uma autenticidade dessas respostas que os sujeitos históricos na Idade Média deram a seus problemas. A partir do que lemos anteriormente, o que problematiza Elizabeth Brown?
A praticidade justifica o emprego de sistematizações, generalizações e equívocos? É preciso subestimar a professores, professoras e estudantes? Será que é preciso insistir ainda naquela gradação pedagógica ou podemos pensar em outras alternativas? A complexidade das experiências humanas justifica o uso de generalizações? Será que ainda é preciso reduzir a experiência dos sujeitos históricos no tempo às generalizações ou às simplificações excessivas? E quando o problema do feudalismo ficou mais evidente, né, após as críticas de Jacques Fleck que nós vimos lá no início, né, no final do século XIX? Com Georges Gibi, né, em meados do século XX. Ele realizou um caráter mais regional, mais restrito de estudo, onde, nesse olhar mais restrito sobre uma documentação regional, ele observou a pluralidade e a diversidade das relações e de vínculos, as quais não se reduziam à questão do feudo. Exploração das intrincadas complexidades da vida, elaboração de definições e fórmulas desenhadas para minimizar, simplificar essas mesmas complexidades. Então precisamos ter em mente a complexidade da vida dos sujeitos históricos de um lado e a elaboração de definições e fórmulas construídas para compreender essas experiências. Mas será que essas experiências elas podem ser reduzidas a esses conceitos, a esses modelos? Mesmo com todos os argumentos que apresentamos anteriormente, a partir das observações de Jacques Fleck, de Alain Guerreau e de Elizabeth Brown, o problema ainda persiste, sobretudo em áreas como a economia e o direito, onde a força de conceitos como o feudalismo ainda se mantém. Mas é necessário chamar a atenção das e dos estudantes para o que o feudalismo é, uma construção teórica que pode alcançar certa autonomia e comprometer a compreensão das especificidades, da complexidade e da pluralidade das experiências dos sujeitos históricos no tempo. O desafio também permanece. É possível pensar a Idade Média sem um conceito de feudalismo? Se sim, como pensar o mesmo período? Retomamos novamente Alain Guerreau para explicitar os limites e as possibilidades que as nossas ferramentas contemporâneas impõem à compreensão das experiências dos sujeitos históricos no tempo. No nosso encontro de hoje, nós procuramos discutir ou problematizar alguns aspectos relativos aos limites da aplicação do conceito de feudalismo para a compreensão das experiências dos sujeitos históricos na Idade Média. Nosso principal problema foi: é possível pensar a Idade Média sem o conceito de feudalismo? Se é possível pensá-la sem esse conceito, como pensá-la? Como pensar essas experiências dos sujeitos históricos de uma outra maneira? Na primeira parte da minha exposição, eu procurei apresentar os problemas do conceito de feudalismo a partir das proposições ou da perspectiva de Jacques Fleck no final do século XIX. Em seguida, nós utilizamos as ideias de Alain Guerreau para apontar os limites das nossas construções teóricas para a compreensão das experiências dos sujeitos históricos na Idade Média. A partir da compreensão desses limites e da valorização da pluralidade e da diversidade das experiências desses mesmos sujeitos históricos, nós passamos a uma crítica mais efetiva ao conceito de feudalismo a partir da fala ou das ideias da autora Elizabeth Brown. Nós percebemos que é importante discutir esse conceito porque ele ainda está presente no ensino de história no Brasil contemporâneo, nós vimos isso pelos livros didáticos, e nós vimos também que essa perspectiva também se mostra presente nos jogos de computador. No último momento da nossa fala, ou do nosso encontro, nós procuramos apresentar, juntamente com Elizabeth Brown, os limites desse conceito de feudalismo e quais os cúmulos que ele pode ocasionar, como, por exemplo, de sua aplicação a outras experiências não europeias, como o Japão feudal, a África feudal, o Brasil feudal, e também nós vimos o quanto essa projeção pode reduzir as experiências dos sujeitos históricos, pode obliterar ou fazer esquecer a sua diversidade, reduzindo a experiência ao modelo proposto para a sua compreensão. Esse é um problema muito grande. A generalização e a redução das experiências dos sujeitos históricos. E nós, historiadores
Nós historiadoras e nós historiadores não podemos ver isso com bons olhos, ou não podemos ver isso sem construir alguma crítica. Nesse sentido, fica o convite para pensar a Idade Média sem o conceito de feudalismo. Espero que tenham uma ótima semana, se cuidem e fiquem bem. Tchau!